Eu não temeria um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu me prepararia, e muito, para uma batalha com um exército de ovelhas lideradas por um leão. Não tem ninguém sem vender na terra hoje. Tem muita gente sem comissão. Quando eu penso em venda, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que tem gente com raiva de você que tá assistindo porque você não tem nada para vender. E vocês que falam mal, né, de alguma pessoa que vende ou vende muito como nós estamos aqui, eu quero te falar algo. Você também vende. Às vezes você trabalha no administrativo da empresa, você é vendedor de alguém, só que você não fica nem com a comissão. Não tem ninguém sem vender na terra hoje. Uma coisa que você tem que saber de venda é que quem não tá vendendo tá comprando. Só que depois de muita conclusão, de muito raciocínio, eu percebi, não tem ninguém sem vender. Tem muita gente sem comissão. Uma coisa que eu descobri numa mentoria chamava Mentoria de Bilionários, com o Flávio Augusto, Apolinário, Wizard, nos Estados Unidos eu fui, e aí eu lembro de um código descer na minha cabeça, assim, que eu pensei, a desvenda. Eu fico pensando na venda, né? A venda, aparentemente, pelo jeito cultural que o nosso povo faz o tipo de venda, ninguém quer saber de mostrar o benefício, quer saber de vender, ou de vendar. Venda. Vendar a pessoa pra ludibriar ela, pra ver se ela, né, passa o cartão, dá o cheque, pega o boleto e vai embora. E pelo contrário, a venda pra mim poderosa é a desvenda. Desvendar e fazer com que a pessoa enxergue aquilo. Não é só o benefício, mas é você conectar uma pessoa a algo que ela precisa. Muitas vezes ela não sabe que precisa, então eu desvendo a necessidade. Eu desvendo a utilidade, eu desvendo isso dela, tiro. Ou seja, ela tá com uma venda e não entende. Por exemplo, você tem uma mentoria, né, brilhante com o empresário. Você pode falar quanto você cobra? Claro, com certeza. O Giants, meu programa anual ali, tá R$200 mil. 200 mil. Você tem um programa de 200 mil, a pessoa tem uma venda. E ela fala, 200 mil? Nunca. Calma, moço. Deixa eu tirar sua venda. Sua empresa é importante mesmo? Seu CPF é maior que o seu CNPJ? Deixa eu ver como é que tá a multiplicação dos CPFs aí. Como é que tá a sua fórmula de crescimento? Aí o cara, quando vê que 200 mil vai integrar ele num grupo, onde esse grupo tá todo mundo com franco crescimento, tá com a prosperidade alterada ali, né? Tá em alta velocidade. Eu consigo tirar a venda dele, fazer o processo de desvenda, faço ele enxergar. Quando tem esse momento eureka, a venda para de ser uma obrigação pro vendedor e passa a ser uma forma de entregar uma coisa que a pessoa vai pedir. Quando eu virei essa chave, eu não faço força. Eu trabalho pra todo mundo, né? Às vezes tá 40, 50 mil pessoas de pico nas minhas lives. Eu trabalho pra todo mundo como se ninguém fosse comprar. Mas eu sei que tem alguém lá que vai ter esse processo de desvenda, essa pessoa, ela começa a pedir. Eu continuo trabalhando pros de graça, porque só 1% vai comprar no final das contas, é uma média. Mas a desvenda, o processo o tempo inteiro não é sobre eu vender uma mercadoria pra você, é sobre eu falar pra você que existe um próximo nível, eu só preciso tirar sua venda. Só que tem gente que não deixa, que segura, tem gente que segura a algema. Não, meu salário, meu isso, não, minha mentalidade, não, minha crença. Beleza, sua crença, você fica aí. O verdadeiro processo de venda é desvendar, tirar bloqueios, tirar crenças da pessoa e levar ela pro próximo nível. Eu trabalho com muitos empresários dos interiores aí desse Brasil e todos eles queixam da dificuldade da mão de obra na região, que o cara ganha um salário mínimo, ele prefere ganhar um salário mínimo e não ter dor de cabeça e trabalhar das 8 às 17 e só fazer o dele e tomar uma cerveja e beber cachaça no final de semana, do que ele romper limites e buscar uma promoção e ser o gerente da loja, buscar R$3 mil. E os empresários do interior falam, não tem gente com mindset de crescimento. O cara quer 1, 2 salários, aquela vidinha 9 às 17, beber a cervejinha dele e seguir a vida dele. É difícil. E aí eu falo, então a sua empresa, ela tem que ser ainda mais uma escola que educa, que treina, porque você consegue romper esse mindset, né? E eu vejo que assim, para os nossos negócios, tem coisa que influencia e tem coisa que determina. A política influencia, mas quem determina é o teu comportamento, a tua atitude. Liderança. Liderança é autogoverno. É o ato de governar a si próprio, passa inveja em todo mundo e todo mundo quer cuidar da própria vida. É isso aí, concordo. Eu acho que a grandeza da liderança nasce na autoliderança, né? Isso aí. Tem uma frase do Alexandre o Grande que é assim, ó. Eu não temeria um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu me prepararia, e muito, para uma batalha com um exército de ovelhas lideradas por um leão. Isso mostra a relevância de você emergir para liderar. E emergir para liderar não é sobre o outro, é sobre você. Sim. É bater no peito e rasgar. É lá no método IP, pôr as vísceras para fora, lá tudo, o intestino, tudo, rasgar a alma, reconectar com Deus e sair dali com sangue nos olhos, tendo uma mudança no genoma emocional, espiritual. E eu vejo que líderes de tempos em tempos, eles encontram esses ambientes, ou esses conselhos, ou esses métodos como IP ou acelerador empresarial, que naquele momento o cara ele tem ali uma metamorfose interna, e aí esse algo dentro dele que muda, cria uma transformação fora, né? Eu acho que a liderança é muito essa autotransformação, de verdade. Como expressar bem as ideias? Fala um pouquinho de oratória, de comunicação, seu poder de comunicação
é genial. E já me antecipando até a sua fala, eu acho que parte do segredo da sua comunicação é a verdade que vem dentro de você. Eu ouço isso de muita gente, que você é o top orador, é comunicador, é o novo Silvio Santos e tal. Eu falo, cara, quando você fala isso, eu lembro de 2005, quando eu era gago. Em 2005, eu ficava um pouquinho nervoso. Você me impressionar uma situação dessa, talvez eu ficaria nervoso. Aí você já baixa um pouquinho, já falta um pouquinho de ar no pulmão, aí começa. Aí gaguejava quando eu estava nervoso, não era um gago contínuo, né? Mas quando alguém fala assim, você é bom demais pra falar, cara, toda vez eu dou uma risada interna e falo assim, você não viu quantas 1000 horas eu abri a boca? Então assim, por baixo, tá? Só de palestra foram mais de 3.000 e foi de graça essas palestras. Não contando live, tá? Live aí nesses últimos 3 anos foi mais de 1.500, 1.600. Eu parei de contar. Então assim, ó, 30.000 horas de fala. A pessoa, quando não para pra observar o que significa isso, é como se eu estivesse ficando 4 anos aproximadamente falando sem parar e sem dormir, ininterruptamente, mais ou menos isso, 4 anos falando sem parar. Isso é 30.000 horas. Só que aí você tira, vamos supor que você fale 8 horas por dia, que é 1/3 disso, né? Então você aumenta, pra esse exercício é 12 anos seguidos, e eu tô desde 2006 fazendo isso, falando ininterruptamente, qualquer cargo que eu passei, qualquer negócio, o meu negócio é falar. Eu fui fazer o MEDP, eu tenho um recorde, um dia eu entrei às 6h40 da manhã no palco e saí às 11h30 da noite do palco, sem fazer xixi, só falando. Esse poder tá naquela arte da perícia, tá na arte de olhar pra pessoa. Eu tenho outro problema sério, não sei se você sabe disso, eu não escrevo nada que eu vou falar, não tem esboço, não tem mapa, não tem nada. Eu chego nos lugares, tem mais de uma década que eu faço desse jeito, eu chego e espero pra ver a pessoa. Eu não falo o que eu quero e nem falo o que eu acho que a pessoa tá querendo ouvir, não. Eu falo o que ela precisa. Então muda o foco, presta atenção nisso. Eu não falo o que a pessoa veio buscar e nem o que ela acha que precisa, não. Ela acha uma coisa e eu olho pra ela, vejo o bloqueio e falo, ela precisa de outra coisa. Então eu vou falar, é algo que vai transformar ela. E eu não tô nem aí, pode ser qualquer público. Eu chego em qualquer lugar sem saber o que eu vou falar. Fica todo meu time comigo ali. Você não sabe o que você vai falar? O tamanho desse evento, cara. Tem 5.000 pessoas no evento. Não sei. Aí eu subo, começo a olhar pras pessoas e capto a energia delas. Falar, é isso aqui que eu vou bater. Aí a resposta que elas vão dando, eu vou pegando um caminho, eu pego outro. Agora a oratória, cara, tem a ver com estudar entonação vocal. Por exemplo, eu tô falando aqui num tom que não é o tom normal que eu converso, né? A gente tá aqui gravando, eu tô com um pouco mais de grave na voz, eu posso tirar isso, eu posso começar a falar mais lento pra chamar mais atenção. Eu quero chamar o cara na responsabilidade, eu começo a falar, você precisa entender. Nossa, olha o jeito que ele fala. Isso é tudo intencional. Agora, o que faz você ter uma comunicação clara é falar para meninos de 8 anos. Se tudo que você fala, uma criança de 8 anos entende, significa que você fala com a maior clareza do mundo. Se a criança entender, isso é bom. Agora, se ela replicar do mesmo jeito que você falou, aí você é um top mind, você tem uma mente brilhante na comunicação. Uma coisa é a criança entender. A maioria das crianças não entende nada que as pessoas falam. Nada. Agora, se a criança replicar exatamente do jeito que você falou, significa que não só ela entendeu, mas que é tão simples que ela não precisa modificar nada. Essa é a linguagem. Você faz adaptação de ambiente, adaptação do público, mas se você der conta de passar isso, aí uma das coisas que é mais impressionante na oratória chama-se storytelling. O storytelling é igual pino de airbag. Eu gosto de falar assim, que a pessoa fala, nossa, é pino de airbag? Ninguém sabe o que é, mas eu explico. O pino de airbag tem 3. Esses 3 seguintes, você bate a 60 por hora, se um pino colar no outro, o terceiro não colar, ele não explode. Só que fica colado. Aí qualquer batidinha, às vezes o airbag de alguém explode, ele não entende por quê. Porque já bateu, ele fez isso. O pino do airbag, quando você bate os 3, o airbag explode. Significa o quê? O storytelling é esses 3 pinos. E quando você coloca uma história de terceiro, entra nessa história e leva a pessoa pra história e faz isso aqui, ó. Tudo pode acontecer. Então, traga uma história de terceiro, entre na história, traga a pessoa pra dentro da história. Vou te dar um exemplo. Pegar o storytelling que eu mais gosto, a parábola do semeador que Jesus faz. Jesus não tá falando de ninguém a não ser de um terceiro hipoteticamente. Pode usar sempre hipótese. O semeador saiu pra semear. Aí a pessoa, é mesmo? O que tem um semeador? Ele pegou a semente e jogou tipo no asfalto. A outra ele jogou em pedra. A outra ele jogou espinho. Aí ele vai contando a história. Aí você entra na história e fala. Se você, por exemplo, eu trabalhei numa empresa e nessa empresa eu fui semeado num lugar espinhoso, cheio de gente invejosa. E ali a semente fica sufocada, ela não cresce. E assim é você, quando você estava em algum momento da sua vida que você tinha todo o potencial, mas sabe esse lugar onde você estava, que você também não crescia? Ó, eu falei do hipótese, eu entrei na história e trouxe a pessoa. Explodiu o airbag, é só você apontar a direção que você vai junto com essa pessoa. Ao contrário, a pessoa começa falando dela, já gera uma rejeição. Ela gera essa rejeição. Só quem é fã gosta, quem não é já tá rejeitando. Aí a pessoa já não entra na história, não adianta mais falar dos outros e acabou. Tá errado, tá invertido, né? Quando você sabe storytelling, você vira um comunicador animal.
Uma ferramenta de comunicação forte também, que eu vejo que eu uso bastante, você também, pouco explorada, são as analogias. Então, o que é analogia? É você usar algo que acontece em outro universo, um universo diferente daquele que você está explicando algo, e usa aquilo como uma situação análoga para poder reforçar ou ampliar uma ideia que você quer passar. Vou dar um exemplo de uma analogia que eu dou para empreendedores em relação a metas. Fala assim, cara, meta é que nem pneu do carro, você tem que calibrar ela direitinho. Eu tenho minha Porsche Panamera, é 42 libras. Se eu pôr 32 libras, eu não vou ter segurança para acelerar no autódromo. Se eu pôr 60 libras, eu também não vou ter segurança. Então, tem que calibrar bem as metas. Outra analogia que eu uso bastante. Tem empresa que é como a maioria das espécies de pato. Não voa direito, não nada direito, não anda direito, não cacareja, faz nada direito. Então, a empresa quer estar baseada em diferenciação, chega Black Friday e dá desconto. Ou a empresa quer vender para o público premium, agora quer vender para a classe CDE. E ela fica trocando de cadeira no seu posicionamento e não assume nada. E não fica boa em nada. Então, acaba sendo como a maioria das espécies de pato. Então, a analogia, ela clarifica muito. E são ela pontos em comum. Exatamente, pontos em comum. E ela traz uma percepção ali da audiência ou do teu liderado ou de quem quer seja, porque tem gente que acha que assim, mas eu não tenho que falar em público. Mas todo mundo fala em público, claro. Porque todo mundo tá no seu palco da vida. Muita gente gosta de falar que tem medo de falar em público, né? Não existe isso. A pessoa tem medo de falhar em público. Porque quando ela tá no privado, ela fala bem. Mas em público ela tem uma necessidade de aprovação. Se ela não encontrar, ela não se solta. O que você falou aí agora sobre as analogias, tem uma coisa interessante pra falar pra galera que tá assistindo. A analogia, você precisa ir medindo, porque às vezes você tá comparando algo que não tá tocando as pessoas. E aí tem o universo das analogias. Por que eu domino tantos assuntos? Porque eu quero rapidamente linkar esse ponto em comum. Você já viu quando você encontra uma pessoa no aeroporto, aí você vai conversar com ela, e essa conversa você fica buscando um ponto em comum? Eu sou lá de Doverlândia, eu sou de Porá, pertinho. Você conhece o fulano do leilão? Aí a pessoa conhece, ou seja, você já ficou amigo. Plugou. Você pluga. Aí eu falo de família, marca digital, empresa, falo de espiritualidade, falo de inteligência emocional. Às vezes uma das coisas que eu mais domino, eu nem falo que falo. Você vai em vários universos, em algum ali, você gera um imã conecta. Que pluga. Pronto. Tem empresário que pensa assim, mas eu não vou pro palco. Meu amigo, se você tem uma empresa, você tá num palco, numa reunião com o cliente. Então, se expressar bem é uma arte que deve ser desenvolvida ali, dominada. E eu vejo que tem muita gente que perde venda, perde oportunidade, perde potencial de ter sócios ou de gerar valor, de se posicionar bem por falhas de comunicação, achando que isso aí é um talento ou um dom único. E eu amei a sua resposta, que você até brincou, né? Não, quando falam que eu sou um bom comunicador, eu começo a rir por dentro. E aí você trouxe a provocação. Meu amigo, eu lembro das palestras com duas pessoas. 30 mil horas falando. Então, assim, você teve uma prática obsessiva, uma disciplina fanática que te fez ser o orador que você é.